dia a todos aqueles que assistem, seja aqui presencialmente, seja pela via informática, a nossa série Comentários e Glosas sobre os textos, registros sobre registros, sob o patrocínio da Uniregistral, a cujo patrocínio quero mais uma vez agradecer em nome do reitor dessa universidade corporativa, Dr. Francisco Raimundo. Antes de proceder às referências iniciais e às saudações que quero, de quando em quando, enviar individualmente a algumas pessoas, hoje aqui me cumpre um dever de prestar um preito pela morte do Dr. Elvio Pedro Foloni, titular do 6º Registro de Imóveis da capital de São Paulo. Dr. Elvio, que era genro do Dr. Jeter Sotano, que foi também titular do 6º Registro de Imóveis, sempre foi um homem dedicado às tarefas registrais, quem o conhece, extremamente reservado, um tipo pessoalmente muito contido, temperado, um homem educado e que deixa a marca de amizade e de saudade em todos nós. Quero aqui consignar, e penso que todos aderirão a este meu pronunciamento. Efetivamente, assim é a vida, não é? E que Deus o receba na eternidade. Muito bem. Quero saudar, além de saudar todos os presentes, em particular o Dr. Ulisses da Silva, em cujo nome todos se sintam homenageados, que é sempre um motivo de grande alegria para mim e de honra recepcionar o Dr. Ulisses. E hoje, entre os escolhidos, a quem dirijo singularmente a minha saudação, quero mais uma vez saudar a doutora Bernadette Deonero, doutora Josiane Furlaneto, o doutor Fernando Palavitini, a doutora Fátima Ranaldo, e a doutora Thaís Luciana Castelo Branco, a doutora Carolina Roberto, gente que se tem dedicado a produzir eu penso que é uma excessiva homenagem aos meus esforços, mas que produz ali a página Pensando com Ricardo Dipp no Facebook, contra a minha vontade. Eu não queria manter o meu nome na página, mas enfim, eu não consigo impedir isso, precisaria mover uma ação especial, não vou gastar dinheiro com isso. Enfim, o mau gosto é deles, mas eu quero agradecer muitíssimo. Não sabem a alegria e a honra que me dão em fazer isto, já aqui na 4ª década minha de tentativa de ensinar alguma coisa às pessoas. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu quero também mencionar a circunstância de que voltei de uma viagem à Europa. Estive, como muitos sabem, em Portugal e na Espanha. E na Espanha participando ministrando 2 palestras em 2 congressos que se fizeram de homenagem a Juan Vallet e Goitisolo, que, se bem não tenha sido registrador, foi notário, um grande professor, autor de vários livros, e nesses livros, ele que foi presidente da Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid, em muitos desses livros tratou fundamente do registro imobiliário. É curioso que tenha sido um notário, provavelmente o maior filósofo do registro de imóveis da Espanha. É muito interessante isso. Eu realmente não conheço nenhuma obra que trate filosoficamente do registro de imóveis com a mesma profundidade que as vastas obras do meu estimado e saudoso amigo Vallet Goitisolo. Realmente foi um gosto muito grande, embora sempre com a marca da saudade, participar desses congressos na Espanha. Eu ministrei 2 palestras sobre Vallet. Uma, Vallet, o filósofo do direito, que foi uma palestra que se realizou na Real Academia de Legislação e Jurisprudência. Prédio magnífico lá em Madrid. E a outra na Universidade Antônio Nebrija, também de Madrid. Aqui já sob um aspecto particular da obra de Juan Vallet. Bom, hoje nós teremos sorteio de 2 livros. O primeiro deles, esse, de Richard Weaver, As Ideias Têm
consequências para todos aqueles que, durante a transmissão da nossa aula, compartilharem publicamente. É preciso que o compartilhamento seja público e durante a transmissão do programa. E a segunda obra é esta maravilha da irmã Miriam Joseph, o Trivium, que será sorteado para aqueles que compartilhem a aula durante sua transmissão, compartilhem-na publicamente, mas que a isso agreguem um status, o de estarem inscritos no site da Uniregistral para a sequência do curso. Eu me lembro aqui de referir que essa inscrição é gratuita. Essa inscrição é feita gratuitamente. Para nós é importante que se inscrevam para que saibam aqueles que têm um interesse continuado e não um interesse eventual nas aulas, como quase sempre é aquele que nós podemos supor existe entre os que só frequentam as aulas eventualmente. Então, esse é para aqueles que estiverem inscritos no site da Uniregistral. Inscrição gratuita, lembremos disso. Vamos tratar aqui, em continuidade do trato consecutivo, a quarta parte destas nossas considerações. O tema hoje é este: quando, qual o momento, qual o tempo adequado para observar a consecutividade registral? Já em aulas anteriores eu tenho referido essa dificuldade, que é a de lidar com a noção de tempo. Porque nós todos sabemos o que é o tempo, quase que o sabemos intuitivamente, mas temos grave dificuldade em defini-lo. Seja uma passagem conhecida, já referi aqui, de Santo Agostinho, que diz exatamente isso. Se não me perguntam, sei bem o que é o tempo. Quando me perguntam o que é o tempo, já não sei dizer. E é assim mesmo com todo mundo. Bom, aqui nós temos exatamente nesse momento esta discussão, e eu me lembro aqui também de mencionar a circunstância de que há um trabalho, salvo engano está até referido aqui, do Dr. Rodrigo, que me parece, se não a melhor, seguramente das melhores coisas que se escreveu no Brasil, julgo mesmo que é a melhor, sobre direito intertemporal no registro de imóveis. E o Dr. Rodrigo está aqui para a nossa grande satisfação. As hipóteses abstratamente plausíveis, ou seja, significa que são hipóteses razoáveis, e são razoáveis em abstrato. Então, é só para nós começarmos a discutir o tema. Para a questão do tempo e a consecutividade ou continuidade registral, são duas. E a segunda ainda pode ter uma certa subdivisão. A primeira, consideramos a data do título. O que quer dizer isso aqui? Bom, uma hipótese é: quando é que nós vamos considerar a continuidade ou a consecutividade registral? Bom, consideramos na data do título. É uma hipótese. Segunda hipótese, ocasião do registro, a oportunidade do registro, é quando o título é registrado. Mas agora, já quanto a essa segunda, quando nós vamos considerar não a data do título, mas a data do registro, da oportunidade do registro, como o registro é um processo, na verdade, o que nós chamamos de registro, muitas vezes, usamos a expressão em mais de um sentido. Ou é o ato já consumado, registro no sentido amplo, abarcando tanto o registro propriamente dito, o stricto sensu e a averbação, ou é o processo. Existe todo um processo de registro, né? Título elevado, prenotado, qualificado, etc. Bom, então, quando nós falamos em oportunidade do registro ou tempo do registro, nós temos que considerar duas hipóteses. Qual é o seu tempo? Prenotação ou juízo de qualificação? Claro, não pode ser propriamente o tempo que se vai lançar, aí já seria exagerado, mas teoricamente até isso poderia ser considerado. Por que eu não mencionei aqui? Porque me parece que a esta altura o ato já seria uma execução do juízo de qualificação. E não teria sentido que eu qualificasse e na hora da execução tivesse que requalificar. Novamente eu estaria voltando a uma qualificação. Então, por isso, parece-me que bastam essas duas hipóteses. Ou eu considero o tempo da prenotação, sim, abstrato, ou o tempo da qualificação. Nos limites da primeira hipótese, ou seja, da data do título, o tempo do título, parecerá que, competindo ao notário, a quem se atribui ou deve atribuir-se a competência principal na formação dos títulos registrais, claro, competência principal por quê? Porque há títulos registrais que emanam do Poder Judiciário, há títulos registrais que emanam do Poder Administrativo,
Há títulos registrais, no caso brasileiro, que emanam de particulares, títulos particulares. Há mesmo títulos registrais que emanam dos registros. Uma certidão do registro civil, uma certidão do registro imobiliário, de outra circunscrição. E há títulos registrais emanados do próprio registro agora. Casos das retificações, casos da usucapião extrajudicial, que o registro expede o título que é registrado depois. Muito bem. Então, a competência principal em todo caso é a do notário, a quem se deveria, no meu modo de ver, atribuir efetivamente a maior parte dos títulos registráveis. Então, parecerá competindo ao notário a importantíssima função do cavere. Cavere significa a precaução. Nós temos essa palavra em português, né? Precavere, que é o precaver, ou seja, ver ao longe. Cavere é isso, é ver ao longe. Então, competindo ao notário a importante função do cavere, a ele se assina também, ou se assinaria também, a missão de inibir um negócio jurídico que se desviasse da consecutividade tabular. Então, nos limites da primeira hipótese, em que nós consideraríamos a data do título, não a data, nenhuma data do registro, qual seria o argumento de razoabilidade? Olha, como o notário exerce a função do cavere, ele tem que prevenir o negócio, então é lá que ele tem que ver se há consecutividade ou não. Não tem sentido que o notário, de fato, deixe de examinar a consecutividade. Agora, vamos ver como isto avança. De fato, na determinação notarial do direito, cabe ao tabelião das notas configurar o negócio jurídico e traduzi-lo em forma regular. Quer dizer forma regular? Regular quer dizer aquilo que está de acordo com a regra. A tanto deve inquirir, compreender e interpretar as vontades dos clientes. Eu chamo a atenção, isso vai ser objeto de um dia de uma tratativa, que a expressão cliente é magnífica. Cliente é quem tem a confiança, quem tem confiança naquele que o serve. Por isso essa expressão é tradicional. Não imaginemos em cliente como alguém só ligado a comércio ou uma prestação de serviço não jurídico. Falamos em cliente de banco. Não, aqui a palavra cliente tem esse sentido fundamental. É alguém que possui fidúcia na conduta do notário. Então, o notário deve sindicar, investigar, perguntar ao cliente, compreender a sua vontade, interpretá-la, ou seja, ligar essa vontade à situação jurídica correspondente. De maneira que ele contribui para que essas vontades se harmonizem, se ajustem. Por isso que o notário tem essa função de conciliação e mediação. Há algum tempo atrás, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, produziu-se uma grande, a meu ver, uma grande confusão doutrinária a propósito do tema. Eu me recordo que eu estava em Florianópolis quando um juiz, eu não sei se do Acre, não sei se de Rondônia, me procurou e ele teve a visão exata do problema. Lamento não saber-lhe mais o nome para referir isso, porque acho que ele percebeu o que houve. Quando o Conselho Nacional de Justiça suspendeu o provimento de São Paulo a respeito da conciliação e mediação, no fundo ele o fez por uma razão que a muitos passou despercebida. É que o provimento de São Paulo criava emolumentos separados para a conciliação e mediação. Foi isso que levou o CNJ a suspender o provimento de São Paulo. Acontece que a questão acabou se deslocando nos debates, entendendo que o CNJ estava proibindo a mediação e a conciliação pelos notários. Mas a conciliação e a mediação pelo notário é algo insto à própria função. O notário exerce naturalmente uma função conciliadora e mediadora. É sempre da função dele, não pode ser proibida, porque, a não ser que nós proibamos a própria atuação do notário. Acabou gerando uma confusão e eu mesmo fui chamado a falar 2 ou 3 vezes sobre se cabia a função de conciliar e mediar ao notário, porque aí houve também o concurso de interesses contrapostos, né, opostos, interesses dos advogados, interesses de gente que lida profissionalmente com conciliação e mediação fora do âmbito notarial. Mas guardemos-nos dessa precipitação. O notário sempre tem função conciliadora e mediadora, ou seja, por sua própria natureza profissional. Muito bem. Ao fim dessa conduta, o que o notário faz é moldar a vontade já solidada dos outorgantes às exigências jurídicas.
que ele faz? Ele recolhe essas vontades, harmoniza-as naquilo que elas possam ser contrapostas, exerce o cavere na medida em que ele pode dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, acho que é uma imprudência. E isso é o que se chama de configuração jurídica do negócio, quando ele molda essa vontade às determinações jurídicas adequadas. A esse conjunto de funções, presididas elas pelo escopo de prevenir, corresponde o cavere notarial, em que o tabelião se revela um artista do direito. Essa expressão é muito interessante, na expressão de Daniel Danés, que é um artista, porque ele faz isso com uma arte especial, ou seja, uma prática, com regras adequadas. Não é o artista das belas artes. Embora, talvez até convenha um pouco que nós destaquemos também escrever com arte, escrever com adequação, escrever de maneira bela, faz parte também da função do artista. Ou de modo mais emblemático, nesta lúcida imagem de Juan Berkman Ballet de Goitisolo. O notário é um artífice do direito vivo, na prática da arte do justo. Uma belíssima definição do notário, e verdadeira, por mais que seja um tanto literário. E ainda a lição do mesmo Valete, a de que do notário, para bem exercitar o cavere, é de exigir o conhecimento da teoria, ou seja, o acercamento adequado da realidade das coisas. Teoria vem do grego theorein, e theorein quer dizer ver. Quem é o teórico? Aquele que vê, contempla a realidade, especula, ou seja, é espelho da realidade. A palavra especulação vem de speculum, e speculum em latim quer dizer isso, espelho. Então, exige o conhecimento da teoria. Exige a posse de um sentido poiético. A poiesis quer dizer isso, técnica, fazer, que se afeiçoe, portanto, às regras técnicas de seu ofício. Porque nós podemos ter, suponhamos isso, alguém que seja muito bom teoricamente, faça um trabalho teórico muito bom, mas não tenha técnica. Eu dou um exemplo aqui em paralelo. Imaginemos um grande juiz. Tomemos aqui Dr. Ricardo Felício Scaff, Dr. Daniel Serpentino, Dr. Josué Modesto Passos, que são grandes juízes. Mas que, não é o caso deles, mas suponhamos que eles não tenham técnica. Fazem um voto ou uma sentença espetacular e esquecem de pôr a parte dispositiva. O que adiantou? Citam 500 autores e depois não dizem se julgam procedente ou improcedente uma ação. Faltaram a técnica. E o notário também. Ele, quer dizer, convém que ele seja um bom teórico, ou seja, que ele tenha uma boa captação tanto da realidade normativa, vamos assim, leis e todas as demais fontes de direito, quanto, sobretudo, da realidade fática, aquela realidade prático-prática das coisas. Ele tem que ter um teórico, ter compreensão disso, apreender isso, mas também deve observar as normas técnicas. Do contrário, ele fará um trabalho muito bom teoricamente, mas na parte técnica falhou. O doutor Rodrigo vai lá fazer um ato, faz magnificamente, esquece de assinar, por exemplo. Pronto, falhou na parte técnica. Precisa observar também, ele tem que ser, portanto, não só um teórico, mas também um poético. E o hábito, aqui é o ponto, ou quando menos a disposição da prudência. Qual a diferença entre o hábito, no sentido que estamos usando aqui, e a disposição? É que o hábito se constitui, no nosso caso, por uma reiteração de atos, e quando nós reiteramos certos atos, nós nos acostumamos de tal modo a fazê-los que nós dificilmente mudamos. A vantagem do hábito é que ele cria como que uma segunda natureza. O hábito é a nossa segunda natureza, uma expressão conhecida. Fazemos isso com facilidade, com prontidão, e dificilmente nós mudamos isto. Nos dá uma certa certeza de conduta. Quem está acostumado a fazer alguma coisa, faz com prontidão, faz com facilidade. Quem não está acostumado já faz com mais dificuldade, tem que parar muito mais para deliberar, tem que pensar muito mais em como fazer, o modo de resolver isso. Mas alguém pode atuar, e essa é a diferença entre hábito e disposição, pode não ter um hábito, mas dispor-se bem em dada situação. Embora não tenha o hábito de fazer alguma coisa, portanto não tem prontidão, não tem facilidade para fazer alguma coisa, pode eventualmente fazê-lo bem, sem o hábito. É melhor que tenha o hábito. E a prudência é assim. As crianças, por exemplo,
as crianças não têm hábito de prudência, evidente, que se a prudência adquire, a prudência natural, ela chamada de natural, ou seja, que não é infusa, ela se adquire pela repetição de atos. As crianças não têm experiência suficiente, mas podem agir prudentemente num dado caso. Eu tenho 2 netinhos, não é? O mais velho, curiosamente, ele tem uma certa tendência de dispor-se com prudência em algumas situações. Ele cuida do mais novo. Então, sem que se fale nada, ele é prudente e não deixa o mais novo comer certas coisas. Ele não tem ainda o hábito, mas ele se dispõe. Claro, por não ter o hábito, algumas vezes ele falha, ele não dá atenção, mas se ele tivesse hábito, ele estaria atento sempre. Mas ele pode dispor-se com prudência. E uma coisa melhor é ter o hábito da prudência, ou seja, a virtude da prudência. E depois, move-se o tabelião entre a vontade dos clientes e o que resulta da lei e da realidade das coisas. De maneira que é de seu dever, no exercício do cavere, verificar a consecutividade registral e indicar o óbice que acaso haja, para assim prevenir os outorgantes. Bom, o que nós estamos cuidando aqui é da consecutividade ou continuidade. O notário tem que ver a vontade dos clientes, harmonizá-las, etc., compreendê-las, investigá-las, interpretar. Na interpretação, o que ele faz? Ele vai verificar a lei e a realidade das coisas. Então, diante dessa situação, ele pode verificar que um determinado negócio jurídico que está sendo ali pactuado vá ofender a consecutividade. E agora que nós vamos ver como ele deve comportar-se. Porque se nós dissermos que a consecutividade se afere ao tempo do título, ele não poderá fazer o título. Essa é a questão que nós temos que agora discutir. Uma coisa que o notário tem é de avisar os clientes sobre o risco de um negócio e que o deva fazer à luz daquilo que em ato, ou seja, ao tempo da tratativa negocial, seja constante do registro. Bom, ele tem que advertir. Penso que não é possível que, se o imóvel está em nome do conde Júlio, que apareça lá o doutor Rodrigo vendendo o imóvel, ele não diga para o doutor Ulisses que está comprando que o imóvel não está em nome do conde. Essa é uma função do cavere. Espera um pouquinho. Está adquirindo um imóvel que não está no nome do vendedor. Isso é o dever. Outra coisa é que ele não possa praticar o ato. Essa aí é a diferença. Coisa diversa, portanto, é que para os fins da própria inscrição do negócio, frequentemente constitutiva, no caso do direito brasileiro, não possa considerar-se uma outra data. Para logo, a própria noção de clientela do notarial aponta no sentido de uma demarcação particular da atividade do notário em prol daqueles que nele confiam. Aqui está na verdade, a clave de solução do nosso problema, hein? Os clientes, ou em sua dicção originária, colientes, vocábulo que deriva do verbo latino colo, infinitivo colere, que entre suas outras acepções tem as de honrar, respeitar, venerar o patrono, mas também o sentido inverso, o de proteção do cliente. Embora o notário não deva perder de vista, de nenhum modo, as exigências do bem comum, sua ocupação próxima é de proteger o cliente, de orientá-lo e atuar em conformidade com o direito, o que sempre inclui um aspecto moral subalternante. Esse é um tema que nós temos que mais de perto ver. Uma das distinções entre o notário e o registrador é que o registrador não tem a comunidade. O notário serve também a comunidade, é uma função da comunidade, mas ele serve a comunidade por meio do serviço que ele tem primeiro em relação aos clientes. Ele tem em relação aos clientes uma obrigação particular de atender o bem deles e depois o bem da comunidade. O registrador não, o registrador atende diretamente o bem da comunidade, ainda que, claro, ao realizar um ato ele possa beneficiar aquele que registra. Tanto é certo que nos casos de suscitação de dúvida, o registrador opera como defensor dos interesses de terceiros, por isso que não é do cliente, ao passo que o notário sempre defende os clientes, num primeiro ponto, sem perder de vista o bem comum da comunidade, sem o qual também não haveria verdadeira proteção dos clientes. Tratando-se, no entanto, de um regime imobiliário de inscrição prevalentemente constitutiva, o título é apenas a matéria do direito que vai formar-se. É somente a potência desse direito. Eu tenho várias vezes insistido nessa característica. O título é matéria, o registro é forma. Isso quer dizer que a matéria se determina só com a forma. A forma demarca a matéria.
E a forma faz com que a potência que está na matéria se atualize, formando o direito, que é o produto final. E pois a consecutividade tabular, considerada ao tempo da elaboração do título formal, é somente uma condição para o registro desse título. Ora, a condição, aqui vem a explicação, define-se princípio não causal, que influi de modo negativo na passagem da potência ao ato. Exatamente nisto que remove um obstáculo à produção do efeito, ou seja, removem-se, proíbem-se. Daí que um óbice registrário de falta de rigoroso encadeamento de inscrições possa remover-se, é dizer, harmonizar-se a consecutividade tabular, desde que a tanto se conjuguem um outro título e uma inscrição. O que quer dizer com isso? Há uma condição. No momento que eu estou realizando o título, para que esse título produza todo o seu efeito, para que a sua potencialidade possa realizar-se, é preciso que se cumpra a condição. Veja uma coisa, se faltar luz aqui, faltar energia e não tivermos luz, nós não conseguimos ler. Mas a luz não é a causa da leitura. A luz é uma condição para a leitura. A mesma coisa aqui. Ou seja, para o título produzir os seus efeitos, há uma condição, que haja consecutividade, mas não é causa do título. De tal forma que, se essa condição reaparecer, como se a luz voltar aqui em determinado momento, nós vamos continuar a ler. Assim se passa com o tema do título notarial. O trato consecutivo, pois, ou seja, a continuidade, é um requisito registral de franqueio da atuação da forma. Ou seja, não é um requisito notarial, é um requisito registral. Ou, se quiser falar de outra maneira, é um requisito da atuação do registrador, como causa principal da inscrição, e não um requisito da atuação do notário. Não operando, contudo, de modo positivo sobre a individualização ou determinação da matéria, o título, pela forma tabular, a consecutividade apenas torna possível a ação de inscrever. Ou seja, é só possível que eu possa inscrever um título vendido, de um título que se refere a uma venda do Conde Júlio como proprietário do imóvel, diretamente ao doutor Ulisses. Isso torna possível a ação, não obriga essa ação. O fato do seu nome ser do titular não significa que está obrigado a vender ao doutor Ulisses, mas torna isso possível, é condição de possibilidade. Platão, grande filósofo grego, como todos sabem, no Fédon, que é um dos seus diálogos, ensina que a condição permite que a causa seja uma causa. Interessante isso, essa passagem de Platão. Platão era realmente um pensador genial, por mais eu tenha uma tendência aristotélica, reservas ao idealismo platônico, não posso deixar de reconhecer que ele era genial. O meu professor Alexandre Corrêa dizia mesmo que, com os demiurgos, Platão quase adivinhou o cristianismo. E há mesmo alguns autores que pensam que Platão teve acesso à Bíblia, ao Antigo Testamento. Que por isso que algumas teses dele depois puderam ser bem aproveitadas por Santo Agostinho. Parece que isso não é verdade, ou pelo menos não está provado, mas que de fato ele quase adivinhou o cristianismo, os anjos do cristianismo com os demiurgos, é certo. Essa passagem é extraordinária. A condição é aquilo que permite que a causa seja causa, ou seja, atue como causa. Mercier foi um grande professor da Universidade de Louvain, da Bélgica. Dá o seguinte exemplo. Numa sala em que não haja ingresso de luz, falta a condição para o ato de ver. Se ali se abrem as pesadas cortinas de suas janelas, esta abertura é a condição, removem proíbem para o ato da visão. A luz causa objetiva, os olhos causa subjetiva. Então vejam, a remoção das cortinas é a condição, abrir a cortina das janelas. A luz causa objetiva da possibilidade de ver, os olhos causa subjetiva. Vou lembrar mais uma vez que compartilhem publicamente a transmissão para o sorteio desses 2 livros. E, se alguém quiser, faça em paralelo a inscrição no site da Uniregistral para poder levar ao benefício do sorteio. Princípio registral, a consecutividade não é um princípio de direito notarial. Notem bem. Ela é uma condição para inscrever um título na tábula, não para escrevê-lo na matriz tabelioa. Nada impede que o tabelião escreva o título na matriz, no livro matriz do tabelionato,
ainda que não haja, naquele momento, consecutividade. Assim, nada impede que o notário elabore escritura em contraste com o encadeamento registral, observando-se o cavere, como? Mediante os leais avisos e aconselhamento dos clientes. Olha, o senhor está adquirindo um imóvel que não está no nome do Conde Júlio. Sabe disso? Está bem ciente disso? Acha que convém? Acho que convém. Mas está ótimo. Quero aqui referir-lhes, num breve parêntese, algo da verdadeira tradição do notariado latino. Francesco Petrarca, a tríade notabilíssima dos escritores clássicos da Toscana era essa. Petrarca, Dante, sobretudo com a comédia, e Boccaccio. Nomes a que nós devemos agregar, já séculos depois, o do grande Manzoni, Alessandro Manzoni, autor do Promessi Sposi. Uns 4 grandes nomes, a meu ver, da literatura italiana. Mas voltando a Petrarca, ele descendia de várias gerações de notários. De seu bisavô, Garzo, que fora tabelião na aldeia de Intisa, em Valdarno, disse Francesco que a ele, Garzo, recorriam muitos para tomar conselhos, não apenas sobre os negócios, mas sobre todas as coisas da vida. Seja a propósito do casamento dos filhos, seja acerca das questões de filosofia. Ou seja, o notário, no local em que ele vive, uma autoritas, ou seja, um saber reconhecido socialmente. E um saber prudencial. Olha, eu quero saber se devo casar meus filhos, se não devo casar, se devo fazer tal coisa, se não devo. E até em questões de filosofia. Vamos ouvir o notário. Normalmente o notário possui essa autoridade local. À altura em que o tabelião Garzo viveu, o notariado pendia da especialização jurídica, que, como sabem, só viria a surgir com a Universidade de Bolonha. Mas os notários já eram os práticos da retórica aprendida nas escolas e dotavam-se de um padrão moral que atraía a confiança da comunidade. E pois o cavere era o atributo habitual de Garzo, segundo indicou Petrarca. Era isto. Nós estamos aqui exigindo o cavere. O cavere não significa que nós tenhamos de impedir negócios, advertir riscos, frequentemente. O status jurídico imobiliário, secundum tabulam, não segundo a via da usucapião ou mortis causa, demanda, portanto, 2 atos diversos. E muito bem o salientou Paul Roubier, no clássico Droit transitoire, exige 2 tempos: o da elaboração do título formal e o do registro. Ora bem, os princípios hipotecários, embora influam na morfologia dos títulos, ou seja, na formação dos títulos, atuam diretamente sobre o registro, e é no tempo da registração que devem considerar-se. Em outras palavras, o conhecido aforismo tempus reddit actum deve ler-se aqui: tempus reddit inscriptionem in tabula, ou seja, o tempo rege a inscrição no registro. Dessa maneira, a circunstância de, ao tempo da formação do título, apontar-se um óbice da consecutividade no registro, isto, primeiro, não impede a elaboração documental, sempre em todo caso, quanto ao título notarial, saliente que caiba ao tabelião indicar o obstáculo e aconselhar os clientes, para ser um bom tabelião. Mas isso não impede a elaboração do documento. E 2, não interfere com sua validade e potencial eficácia. Potencial por quê? Porque vai depender da condição que de futuro se venha a realizar. Mas com afirmar a adstrição da atualidade do trato consecutivo ao tempo do registro e não do título, resta ainda considerar se esse tempo é o da prenotação ou da inscrição perseguida de modo conclusivo. Nos sistemas, assim é o sistema brasileiro, em que a atualização da transcendência real imobiliária do título retroopera ao tempo da prenotação, eu aqui leio o que diz o artigo 1246 do Código Civil. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Este argumento ainda pode recolher-se do artigo 186 da nossa vigente Lei de Registros Públicos, de maneira que deve entender-se ser este o tempo da eficácia condicionante da continuidade. Recentemente foi a solução esposada pelo registrador paulista, Rodrigo Pacheco Fernandes, aqui, mais uma vez, aqui rendo merecido elogio por sua obra, sua contribuição num capítulo de um livro, obra coletiva, que o Dr. João Pedro Lamana Paiva, então presidente do IRIB,
encomendou-me realizar, direito a registrar o novo Código de Processo Civil, editado pela AGEM Forense, Rio de Janeiro, 2016, e o título do artigo do Dr. Rodrigo, cuja leitura parece-me hoje essencial para a compreensão do problema, é esse: direito intertemporal processual e o registro imobiliário. Parece que ele diz isso aqui com razão. A regra retrocessiva da eficácia da inscrição à data do protocolo não apenas impõe logicamente sua adequação contemporânea a essa data, mas rende em seja um direito adquirido contra tudo o que seja póstero à prenotação do título. Rodrigo Fernandes acena a propósito do direito brasileiro ao disposto no parágrafo 2º do artigo 6º do Decreto-Lei 4.657 de 1942, a chamada agora Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu leio. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo preço do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida e inalterável ao arbítrio de outro. Se é verdade, num plano exclusivamente fenomênico, a discussão soaria pouco menos do que sem importância. Mas cabe cogitar de uma hipótese relevante, a meu ver. A dependência de registro de um título anterior, suposto que prenotado. Por exemplo, Tício celebra título de venda de um imóvel em favor de Semprônia. O prédio, todavia, tem por dono legitimado no registro Melvio. Semprônia prenota a escritura, quando esteja ainda em curso de procedimento inscritivo um outro título, com protocolo antecedente, pelo qual Melvio doa o imóvel a Tício. Fora desse quadro, não aparenta vislumbrar-se relevo em, de fato, discutir sobre a assinação do tempo da aferição de consecutividade. Por que neste quadro teria interesse? Porque, como ainda pende a consecutividade, em rigor nós teríamos que, se nós considerássemos só a data da prenotação, naquela data não haveria consecutividade. Mas penso que deve dar-se uma interpretação elástica, uma compreensão elástica, para entender que aquele processo, quer dizer, como se diz em francês, entrant de inscrição, possa também considerar-se no âmbito da prenotação. A prenotação não é um ato que se deva haver isoladamente. Eu penso que é possível a consideração sistemática do que está em curso no registro. Para bem ou para mal, atuar sobre o título que está em andamento. Fora disto, primeiro, é desimportante considerar a época da prenotação a altura do registro posterior, porque eu não vejo hipótese. Com todo rigor, não seria caso de denegar o registro de aquisição de Semprônia, esse é o meu entendimento, exigindo-lhe nova prenotação após o tempo do registro da doação em favor de Tício. Exatamente porque este último registro tem sua eficácia retrooperada ao tempo do protocolo correspondente. Exatamente como ele retroopera sua eficácia, logicamente, então, o segundo título apresentado, que é esse de Semprônia, também já teria que considerar essa data anterior, porque ele também retroopera sua eficácia. Muito bem, nós vamos ainda prosseguir com a análise desse tema, que me parece muito interessante. E eu queria, ao encerrar a nossa aula de hoje, fazer duas breves observações. Uma recorrente, que é a tristeza que a todos nós nos assoma nesse momento, com a morte do Dr. Elvio Pedro Foloni. Esperemos que a família se conforte na medida do possível e que ele tenha um destino santificante para a sua trajetória aqui entre nós. E a segunda coisa que eu queria mencionar é algo interessante, que fica assim no ar, apenas dito. As corporações de ofício, verdadeiras corporações de ofício, sempre foram pessoas de direito público, embora não estatais. Direito público não estatal. Assim são as corporações de ofício. As corporações de ofício falsificadas, assim as do fascismo italiano, eram corporações estatais. Isso também ocorreu com o salazarismo em Portugal. Corporações estatais, repartições públicas, no fundo, com o nome de corporações. Isso não estava bem. Mas também nunca se pensou em corporações de ofício como pessoas de direito privado.
As verdadeiras corporações de ofício são pessoas de direito público. Portanto, falar em autorregulação de atividades públicas por entidades privadas parece-me efetivamente uma aventura muito curiosa no campo do surreal direito brasileiro desses tempos. Muito bem. Como se diz assim, quem quiser entender, que eu entenda. Vamos ao sorteio, doutora? Vamos. Então foram 30 compartilhamentos. Cada vez está pior esse compartilhamento. As pessoas assim não gostam mais das minhas aulas, essa que é a verdade. Hoje está um dia conturbado. Aí. Vamos lá, 30 compartilhamentos na primeira lista. Sete. Esse é no geral. Felipe Salles Caricati. O doutor Felipe Salles Caricati, que é um incansável difusor de matéria do direito registrado notarial. Eu não o conheço pessoalmente, mas quero aqui elogiar o empenho com que ele se dedica. Parece que tem 28 horas por dia a atividade dele, não é? É verdade. Muito bem. Eu fico muito satisfeito que ele tenha sido sorteado. Porque ele tinha namorada. Eu achei impressionante. Deve chamar-se tábula. Deve chamar-se tábula. Muito bem. Eu fico muito satisfeito com isso. E o outro livro? Dentre os alunos inscritos gratuitamente no... Também foi sorteado o 7. Hoje é o dia do 7. Maria Claudionora Moraes Ornelas. Muito bem, também conheço de nome ao menos. Conheço de nome ao menos. Parabenizo a ambos os sorteados. Espero que tenham proveito com esses livros. Quero lembrar que na semana que vem vamos ter a continuação do nosso programa Pinga Fogo. E eu aproveito para dizer que o conveniente é que mandem. Claro que podem mandar as perguntas por meio variado. Então, alguns deixam para comentar no dia no próprio Facebook, outros mandam por WhatsApp, mas o melhor é fazer como fez a doutora Laura, que mandou por e-mail, porque isso nos permite ter uma visão continuada e dá um pouquinho de tempo para nós pensarmos. Porque as questões, às vezes, são complexas. O doutor Ulisses, que foi o showman lá do dia da apresentação dele, sabe como é difícil quando chega a questão. Pensando num assunto, entra um outro. Então, eu recomendo muitíssimo que mandem as perguntas. E não há pergunta fácil ou difícil. A resposta é que é fácil ou difícil. Então, mandem as perguntas que tiverem, mandem por e-mail, para que nós possamos nos preparar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de tempo, possamos pensar um pouco. É preciso, muitas vezes, nós não vamos encontrar, e frequentemente não vamos mesmo encontrar as respostas nos livros. É por isso que elas vêm formuladas, porque já se tentou buscar essa resposta e não se encontrou. E nós é que precisamos meditar, para evitar o mais possível uma resposta equivocada. Então mandem, como é que é lá? É pinga.fogo? pinga.fogo@arispe.com.br. Então, pinga.fogo@arispe.com.br. Muito bem. Quero também, acho que cometo uma certa imprudência ao dizer isso, mas graças ao trabalho da Graziella, que é um trabalho aqui administrativo muito importante, que eu em público reconheço como muito eficiente e com muita competência, nós estamos pensando aqui em mais um pequeno curso. Vamos ver se isso vai dar certo. A ideia é um curso, eu gostaria imensamente de arriscar-me nisso, que é um curso para iniciantes, até mesmo para tentar apanhar gente, não só auxiliares que estão começando a ingressar no serviço, mas apanhar os estudantes universitários. Para essa gente da universidade que não recebe cursos na própria academia, possam ter acesso ao que é o registro de imóveis aqui pela Uniregistral. Por que eu digo que, no meu caso, seria uma grande aventura? Porque, como eu estou lidando com outro gênero, com outro tipo de saber registral aqui, e tentando o mais possível, apesar das minhas debilidades e deficiências conhecidas, enfrentar temas complexos, eu quero ver como eu me saio na hora que eu tiver que tentar ensinar o ABC para gente que não sabe nada de registro. Eu vou tentar ver se consigo. E aí eu vou me pôr à prova, para saber se eu realmente sei alguma coisa disso ou se não passa de uma casquinha de aparente conhecimento. Eu estou tentando isso. Vamos depender muitíssimo também
do excelente trabalho que normalmente é realizado aqui pela nossa equipe técnica. Aqui eu também deixo os meus cumprimentos. Dando a minha saudação ao reitor da nossa Unirregistral, o Dr. Francisco Raimundo, a doutora Maria, que sempre tem dado um estímulo frequente às nossas atividades, agradecendo a presença de todos que aqui se encontram para minha honra e minha alegria, e aos que nos assistem pela via informática. Deixo a todos aqui meus votos e uma boa continuidade na semana. Muito obrigado.